Preparei uma palavra para refletirmos sobre este processo de Deus trabalhar com a gente, esse processo de crescimento, esse processo de transformação. Eu quero crer que nenhum de nós aqui está 100% satisfeito com a sua caminhada cristã. Eu estou falando a verdade, concorda comigo? Amém? Nós estamos numa caminhada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que um dia nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. A Bíblia diz, e vamos terminar a palavra hoje com esse verso, que aquele que começou a boa obra em nós está aperfeiçoando até que então chega o dia em que estejamos com tudo completo, com a ação completa de Deus, e nós então estaremos sendo tão iguais a Jesus como é o projeto do Evangelho. Aquela imagem e semelhança de Deus lá, construída lá no Jardim do Éden, com aquela criação maravilhosa, o próprio Deus fazendo o homem do pó da terra, soprando-lhe as narinas o fôlego da vida, e depois ele dizendo, este aqui é a minha imagem, a minha semelhança. Deus dizendo, a trindade, como a gente costuma dizer, porque a palavra trindade não aparece na Bíblia, mas a trindade dizendo, façamos o homem, ou o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. O pecado veio, destrói essa imagem. Então nós, quando nos convertemos, nós demos o passo principal, o passo essencial, mas há toda uma caminhada. Então, nessa noite, eu gostaria que vocês aqui e os que estiverem conosco, cultuando ao Senhor pela internet, que todos entendamos que a nossa transformação em Cristo, ela tem início, ela tem meio, então ela tem um processo, e ela tem um dia de chegada, quando nós estaremos com o Senhor, e aí seremos semelhantes plenamente ao Senhor. 1 João, capítulo 2, verso 6, mostra este processo. A Bíblia diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos dizer juntos? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A expressão andar é uma expressão que significa movimento. Eu estou aqui, então eu vou andar, eu vou me mover, eu vou ir em alguma direção. Então a palavra andar, ela tem esse sentido de movimento, está muito presente na Bíblia. E eu creio, meus irmãos, que vida cristã é um constante movimento. Ou estamos nos movimentando para uma direção boa ou para uma direção ruim. Alguém disse que a vida cristã é como se você estivesse andando de bicicleta morro acima. Ou você está pedalando ou você para e a bicicleta desce. Você não tem como se estacionar. Cheguei num ponto, vou dar um stop aqui, depois então vou seguir. A gente não tem como fazer isso. Ou a gente está em progresso, a gente está vivendo um momento de regresso, um momento de afastamento de Deus. Então, para que a vida cristã seja preciosa, não basta termos apenas compromissos religiosos, mas temos contínua intimidade com o Senhor. Conhecer mais, nós ouvimos isso no nosso jantar aqui, precisamos conhecer a Deus e permanecer conhecendo a Deus. Devemos conhecer a Deus e nos esforçarmos para conhecermos ainda mais a Deus. Então o desafio na minha vida, o desafio na sua vida é que estejamos nos movendo na direção de sermos mais parecidos com Deus. E nós temos um problema, é que com o passar do tempo, algumas vezes nós nos acomodamos. Quando há um momento da conversão, nós estamos sensíveis ao discipulado, sensíveis ao crescimento, sensíveis a encontrar o nosso jeito de servir na igreja. O tempo passa e há uma tendência de nos acomodarmos. E essa acomodação, ela não é positiva. Porque vida cristã é vida, já chama, aí a palavra é vida. Se é vida, é algo que se renova, é algo que está em movimento. E precisa estar sempre, então, acontecendo, se realizando. Eu verei, então, a vida cristã com vocês como um andar contínuo, constante. Esse é o desejo, é uma caminhada com Deus. E aí a ideia é uma jornada de transformação, e podemos dizer, até que sejamos como o nosso Senhor.
Algumas vezes a palavra, então, andar vai aparecer e em cima disso, então, queremos fazer a nossa reflexão. No processo de transformação plena em Cristo, precisamos, em primeiro lugar, andar em novidade de vida. Vamos dizer juntos? Andar em novidade de vida. Colossenses 2:6. Vamos ler juntos? Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. O que nós percebemos é que enquanto não há um novo nascimento, a transformação nunca vai ser plena. Não há nenhum problema de que no programa Celebrando a Transformação recebamos pessoas não crentes. Não há nenhum problema de que elas venham fazer parte. Pelo contrário, nós estimulamos que elas venham. Já tivemos gente convertida, gente que entendeu o amor de Deus, a graça de Deus. Louvamos a Deus por isso e queremos que assim o seja. Mais ainda, porque a ideia é de que só se pode experimentar a transformação plena de Deus se nós nascemos de novo. Não sei se você gosta de plantas, mas eu acho que se eu tivesse uma segunda atividade, ou uma terceira, ou uma quarta, dentre as muitas que eu gosto, é cuidar de plantas, de jardim, viu, gente? Estou confessando aqui, mas eu gosto muito, eu vibro com o plantar, o ver florescer, eu acho isso muito lindo, eu acho que é um milagre de Deus, é algo muito vivo, é Deus fazendo. Mas você não consegue regar uma planta artificial e fazê-la crescer. Você pode comprar a melhor planta artificial que o mercado oferece. Tem muitas lojas de decoração. Você, algumas vezes, até se equivoca, acha até que é uma planta de verdade, que aquela folha é verdadeira, que aquela flor é verdadeira. E aí você põe num vaso, todos os dias você olha aquela planta e está do mesmo jeito. E se você pôr no sol, vai ficar do mesmo jeito. Se você regar, vai ficar do mesmo jeito. Se você botar adubo, seja o melhor, ou orgânico, ou químico, ela vai ficar do mesmo jeito. Porque enquanto não tiver a vida de Deus nas nossas vidas, não há um start pleno da transformação. Ou seja, nós estamos sozinhos com a natureza pecadora. Nós não temos em nós uma presença poderosa de Deus. No novo nascimento, o Espírito de Deus está conosco. No novo nascimento, nós temos a nossa velha natureza, mas a nova natureza está ali, agora implantada. E a figura que eu gosto é a figura do enxerto. Não sei quantos aqui já viram como se processa o enxerto, com exceção de Joaquim, que já deve ter feito muito enxerto na vida, porque ele é agricultor, né, Joaquim? Não é? Aí você tem lá um pé de limão, aí você faz um enxerto e aquele pé de limão agora, dali para cima vai produzir uma laranja bonita, gostosa, até doce, e ainda vai se proteger até de algumas pragas, porque não vão chegar ali, porque o pé ainda é de limão. Ou seja, a nossa natureza ainda é ruim, mas nós recebemos o enxerto da vida nova, da vida de Deus, e a partir dali, então, o que se espera de nós é que vivamos o novo de Deus, vivamos os frutos dessa presença de Deus, e essa batalha é constante, ela é contínua, ela nunca termina. Nunca me esqueço da crise e a pessoa queria abandonar a igreja. Ela disse: pastor, eu não sei, tem alguma coisa errada comigo. Eu não consigo fazer tudo certo, e quando eu faço algo errado, parece que tem uma revolução dentro de mim, um reboliço. Parece que Deus está falando que eu fiz errado, o Espírito de Deus, eu sei que fiz. Como é que eu faço, pastor? Eu dei um grito: glória a Deus, você é uma crente, você é filha de Deus. Porque se ela não experimentasse essa crise entre o que Deus quer para ela e o que a carne está pedindo para fazer, se não há essa batalha entre carne e espírito, é porque o Espírito de Deus ainda não está nela e a nova vida ainda não aconteceu. Então, a primeira coisa, precisamos andar em novidade de vida. Sem Jesus não dá. Lembra daquela música do tempo de vocês aí? Não é do meu, não. Do tempo de vocês, sem Jesus não dá. Ah lá, viu? Descobrindo as idades. Não é? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Temos que começar com Jesus, nos entregarmos a Jesus, e então a vida de Deus em nós. Mas podemos ser apenas carnais. Uma das igrejas mais pecaminosas, eu vou chamar com todo carinho, porque eles não podem nem se defender, é a igreja de Corinto. A gente costuma dizer que essa não era uma igreja batista, não é? Porque tinha dons de línguas, mas igreja complicada.
Uma igreja onde tinha divisões, onde tinha grupos, preferências por um dos líderes. Partido de Pedro, partido de Paulo, partido de Apolo, e tinha até os que eram do partido de Cristo na igreja. Uma igreja difícil. E aí Paulo diz, vocês aqui precisam deixar de ser crentes carnais e passarem a ser crentes espirituais. Eles ainda estavam muito embrionários, muito na superfície. Eram crentes, mas estavam sem experimentar profundas transformações. Então, a primeira coisa no processo da transformação é andar em novidade de vida, só com Jesus. Eu não tenho esse texto aqui para mídia, mas você sabe de cor. Assim que se alguém está em Cristo, diga comigo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vivi muita crise com esse verso, que eu falei, não é possível, que agora eu não consigo, eu não vou mentir mais, mas aí dava uma escorregadinha, né? Agora eu não vou mais pensar mal, mas eu não sou uma nova criatura, passou tudo. É que esse texto está referindo-se a uma realidade não só temporal, mas eterna. Em Cristo nós estamos preparados para irmos para o céu e termos vida eterna. Mas enquanto aqui estamos, o mesmo autor desse texto diz, olha, eu batalho, eu tento fazer algumas coisas certas e não faço, e eu tento fazer outras coisas, então a minha carne luta com o meu espírito, até que ele chega a uma conclusão, que esse corpo mortal um dia vai ficar no túmulo, e ele vai ter um corpo espiritual. Aí sim, não tem mais batalha entre carne e espírito, vontade humana, vontade de Deus, liderança pessoal da gente, a liderança de Deus sobre nós. O segundo passo nesse processo de transformação, e aqui a ordem não importa, tá? Eu não estou preocupado com a ordem assim, se a ordem crescente ou decrescente, apenas alguns desses passos, é que nós precisamos andar na verdade. 2 João 1,4, vamos ler juntos esse texto, vamos nós? Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Não há como experimentar transformação se não levarmos a sério a questão da sinceridade da verdade. As profundas transformações na vida de todos nós só acontecem quando nós nos revelamos de fato quem somos, quando nós admitimos o que está nos causando dor, quando nós admitimos que nós até muitas vezes mostramos algo para o outro que não é o que de fato somos, quando nós vivemos as nossas crises. E sabe onde isso acontece? Não adianta num grande auditório como esse da igreja. Você vai dizer, gente, eu estou com um probleminha aí, mas eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Não. Mas lá no grupo, a partir de cada lição que você estuda, à medida em que você vai ter a confiança do grupo, você então vai crendo que você pode ser sincero, sincera, verdadeiro. E quando há verdade, você mesmo, eu diria, é aquele processo da cura pela confissão. Você mesmo admite, confessa, e a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, nós somos perdoados, mas quando confessamos aos irmãos, como diz Tiago, nós somos curados. Para sermos perdoados, basta falar com Deus, mas para termos vidas transformadas, precisamos partilhar com os irmãos. A verdade, quando admitida, ainda que cause alguma dor, é o único caminho para a cura completa. Eu admito a minha falha de caráter nessa área. Eu admito que eu tenho tido uns sentimentos que não são bons na minha vida e que têm me adoecido. Eu admito que eu tenho um comportamento disfuncional e eu nem tinha percebido, mas agora fica claro para mim. Eu admito quem eu sou. Me lembro que quando fiz Celebrando, e a gente já vem percebendo isso, eu fiz leituras específicas da minha infância, depois da minha adolescência, então da minha juventude, da minha vida adulta, e eu percebi pontualmente que uma das áreas que estava me afetando muito era o perfeccionismo e também a área da afetividade. Eu falei, essas duas coisas estão muito claras na minha história de vida.
fazem parte da minha história de vida, porque para dar certo, eu tinha que fazer tudo do bom e do melhor, porque eu também não tinha direito de errar, eu tinha que acertar, porque eu tinha que viver sem o pai, sem a mãe, criado muitas vezes na casa de um tio, do outro pela avó, ou eu buscava fazer 100% correto, então as coisas não davam certo. Então, se eu fosse fazer os móveis de Vime, eu fazia o melhor. Se eu fosse fazer o tapete, era o melhor. Se eu fosse jogar o futebol, eu tinha que fazer o melhor. Então, eu me esforçava para ser perfeito e achava que todo mundo tem que ser perfeito. O que gerou em mim? Uma crítica ao outro. Faz a pessoa que trabalha buscando perfeccionismo, se ele não é tratado, ele é um julgador natural. Ele é um juiz dos outros. Porque ele começa a apontar erros dos outros inconscientemente, porque dessa maneira ele encobre as suas próprias imperfeições. Olha só. E a afetividade? Tem gente que faz mêsversário, não é isso? Vão fazer lá o mêsversário? Não é mêsversário, dia-versário, semana-versário. Né? O negócio é doido. Haja dinheiro para tanta festa. Eu, como não fui criado com tanta festa, casei-me com Janaína e a família muito afeita à festa, sem sempre aquele lado assim mais festeiro do negócio. Falei, mas aniversário de novo? Um ano, a criança nem sabe disso, a gente enche a casa, bota comida com fartura para todo mundo, eles vão embora, a gente paga a conta e a criança nem soube que teve nada. Vocês imaginam? É que cada um tem uma formação, a afetividade, o abraço, as festas de aniversário, os parabéns. Eu não lembro ter vivido um negócio desse em tempo nenhum, a não ser depois com juventude, depois já quase que casado. Então você dificulta o processo da afetividade, mas pela graça de Deus, Deus tem me dado condições, e aí fica mais pontual, fica mais em negrito na nossa vida, e no meu caso, na minha vida, de que eu precisava desenvolver ainda mais a verbalização do afeto, do amor, do cuidado, do elogio, e isso tem sido maravilhoso, abençoador, extraordinário, ou seja, andar em verdade. Mas como é que eu vou descobrir a verdade? Quando eu ponho lentes que revelam para mim qual é a verdade. Porque enquanto eu estou com uma nuvem nos meus olhos, no meu entendimento, eu me olho e me vejo perfeito, eu me vejo correto, mas se eu ando na verdade, essa verdade vai revelar quem de fato eu sou, não o outro vai dizer para mim quem eu sou. Mas a própria palavra, o próprio ambiente, vai fazer com que você lance luz sobre quem você é e você vai andar em verdade. A verdade, quando admitida, ela pode causar até alguma dor, mas ela certamente vai produzir cura, e cura em definitivo nas vidas de todos nós. No processo de transformação plena em Cristo, devemos andar em amor. A Bíblia diz, Efésios 5:2, vamos ler juntos esse texto, passa para mim, Felipe, vamos lá. E andai, vamos juntos, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício e aroma suave. Ou seja, o amor começa quando nós aprendemos a amar corretamente a Deus. Mas eu preciso também amar corretamente o meu irmão, mas eu preciso me amar corretamente. Meus queridos, esse tripé, nessas direções do amor, é algo assim tão pleno, tão profundo, que Jesus disse que nisso está o cumprimento de toda a lei e toda a profecia, todos os profetas. Ou seja, quando eu descubro que eu não vou só amar a Deus para não ser um fanático, quando eu descubro que eu não vou só amar o outro para não me tornar um socialista ou um comunista, quando eu não vou amar só a mim mesmo para não me tornar um egoísta, mas eu vou amar a Deus, eu vou amar o outro, eu vou me amar, e nesse equilíbrio, nesse processo, então nós vivemos o pleno de Deus. Quando uma pessoa, por exemplo, vive a chamada codependência, que Janaína é especialista nesse tema, o que ela está no fundo dizendo? Eu preciso da dor do outro para eu ser feliz. Isso não é amor. Tem gente que se alimenta do sofrimento do outro, das dificuldades do outro, da luta do outro, e quando ele perde aquele outro no seu ambiente de família, no seu ambiente de relacionamento, ele fica sem chão. Ele não sabe o que fazer da vida, porque a vida dele ou dela, dessa pessoa, é montada, é vivida em cima de uma dor alheia. Isso é codependência, ou de uma dificuldade alheia. Mas se eu amo adequadamente a Deus, e eu amo adequadamente o meu irmão e a mim mesmo,
Então eu sei lidar com todas essas realidades sem excessos de um lado, sem excessos do outro. As profundas mudanças acontecem. Se há amor próprio em excesso, eu vou então me colocar no centro. Então não importa o que você pensa, importa o que eu penso. Não importa como as pessoas acham, o que eu acho é o que é o melhor. Então eu me entrego ao vício, me entrego aos prazeres, eu me entrego à infidelidade, eu me entrego ao consumo. Eu faço o que eu acho que é melhor, porque eu estou no centro, eu me amo demais. Ou seja, você tem mais amor a você do que a Deus e do que o próximo. Então a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, equilíbrio em todas estas ações. Se eu amo a mim de maneira própria, eu não só vou me relacionar bem com o outro, mas eu, por exemplo, vou liberar perdão. Gente, uma das causas por que as pessoas não se conscientizarem, não conseguem agir no processo de liberar perdão, é porque elas não descobriram ainda que a liberação do perdão é cura para elas. É liberdade para elas, é se libertar de um peso, é tirar o outro do incômodo do seu coração e dar o seu coração por inteiro para Deus. Ou seja, falhamos até no amor próprio quando não liberamos perdão. Já parou para pensar nisso? Quando carregamos o outro no nosso coração com ira, com ressentimento, nós estamos deixando de nos amar de maneira correta. O processo da transformação implica nesse amor de maneira correta, e o nosso programa ajuda-nos a entender isso. No processo de transformação em Cristo, devemos andar na luz. Andar na luz, vamos ler juntos Efésios 5:8? Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. É uma das coisas mais extraordinárias, sabermos que tudo está claro na nossa vida aos olhos de Deus. Eu fico imaginando que quando nós não deixamos que a luz de Deus ilumine a nossa vida, vai chegar um momento que a gente vai ter uma grande decepção, porque isso será exposto para nós. Se resolvemos tudo com Deus agora, vamos chegar no céu mais tranquilos. Mas se não, estaremos diante do nosso próprio Deus, e a Bíblia diz que vamos estar diante do juízo de Deus, não para sermos condenados, porque quem em Cristo está, já está livre de condenação. Então, quando eu ando em luz, eu vejo três coisas. Quando andamos na luz, nós temos direção. Uma das coisas mais difíceis é ficar sem luz. Imagina, falta energia elétrica, o seu carro fica sem farol e você está numa estrada. Por mais que você conheça o caminho, você não sabe nem o que você vai fazer da vida. Você não tem direção, você se perde no seu ambiente, no seu lugar de estar. Então, nós sabemos onde estamos e onde chegamos se temos luz. Segundo, nós perdemos também a clareza. Nós estamos aí sem ter a percepção de quem somos, de quem o outro é, da realidade que está à nossa volta. Faltou luz, faltou claridade, faltou clareza. Eu não estou percebendo as coisas de maneira correta, de maneira clara. Então, quando a luz ilumina, eu vejo se algo está no lugar, se algo está fora do lugar, eu vejo as coisas à minha volta. E quando andamos na luz, nós temos liberdade. Quem anda na luz não tem medo de nada. Eu trabalho muito com liderança, vocês sabem disso, a gente tem liderado aqui e ali, e quando alguém carrega alguma coisa que ele está temeroso de que possa ser trazido à luz, é algum descaminho numa decisão, é algo que ele não quer que todo mundo saiba, ele fica sempre preocupado com uma reunião que possa acontecer, com alguém que possa mexer num determinado assunto. Mas quando estamos na luz, quando falamos de maneira clara e somos verdadeiros, há iluminação na nossa vida, ainda que o outro muitas vezes fique até aborrecido, mas você está sendo verdadeiro, você pode até aborrecer, mas não vai perder um amigo. Mas quando alguém com quem você se relaciona percebe que você está falando uma inverdade, essa pessoa provavelmente não quer mais a sua amizade quando ela descobrir. O casamento se acaba. Relacionamentos de amigos também terminam. Efésios 5:9 diz, vamos ler juntos: pois o fruto da luz está em
toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade. Vamos ler dessa maneira? Pois o fruto da luz está em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade. Se não há luz, então não há bondade. Se não há luz, não há justiça em nós. Se não há luz, não há verdade em nós. Ou seja, as relações humanas ficam prejudicadas se não há luz. Nós acabamos criando, eu diria, desconfiança nos relacionamentos, no companheirismo, na comunhão. Vejam bem, tem dois textos que tratam muito claramente dessa relação da luz e dos relacionamentos saudáveis. 1 João 2,11. Vamos ler juntos? Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, pois as trevas o cegaram. E eu amo 1 João 7, que fala da comunhão no processo da iluminação. Quando há luz, a comunhão. E a luz pressupõe você admitir: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que não faço tudo como deveria fazer, eu conheço a verdade a respeito de mim. Vamos ler juntos? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, vocês não estão lendo, vamos ler lá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, não tem esse verso aí, não? Ah, não tem, por isso também está querendo mágica, né? Vamos lá? Temos comunhão uns com os outros. Esse texto é maravilhoso. Andar na luz e a luz ilumina, então a gente consegue ver o que está em volta da gente. É muito mais fácil você ter relacionamento de amizade verdadeiro, sincero com uma pessoa, ter um casamento sólido, quando você está vendo tudo que está em volta. Quando não há quartos escuros, quando não há segredos não compartilhados, quando a verdade está posta na mesa. Então eu posso dizer agora, eu até estou triste, mas eu vou caminhar, porque há verdade. Verdade alimenta, asfalta o caminho dos bons relacionamentos. Caminhando mais um pouquinho no processo da transformação em Cristo, precisamos andar no Espírito. E Espírito aqui é Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, não é andar na questão emocional. Vamos ler juntos Gálatas 5,16? Esse está aí. Vamos lá? Todos juntos? Digo, porém, o seguinte, tem até um errinho ali, né? Que está aqui, está ali. Vivam, e aí a expressão também da ideia de andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Meus queridos, esse é um dos grandes desafios nossos, como eu preguei hoje pela manhã. O grande desafio é saber quem está sentado no trono. Eu me lembro que eu estava me preparando, já um tempo atrás, como adolescente convertido, eu recebi uma aula a respeito dessa vida cristã, com aquela cadeirinha no centro do coração, que era da cruzada estudantil e profissional para Cristo. Esse também é uma coisa mais antiga, mas eles lançaram também vários filmes recentes de Cristo e outros, né? E eles ensinavam essa ideia de que se Cristo estiver na cadeirinha do seu coração, então você tem a liderança do Espírito. Mas se lá no seu coração tem uma cadeirinha e o eu está lá, o Espírito Santo de Deus está do lado ali dentro do coração, mas não sentado na cadeirinha, nele está o seu eu, então você produz frutos da carne. E é um grande desafio nós sermos então transformados para que a carne não possa ser alimentada, mas o Espírito ser alimentado, para que não façamos ou produzamos os frutos da carne, mas os frutos do Espírito. E não é fácil. Eu ia saindo daqui de casa e fui deixando aí os meus parceiros nos seus lugares, não é? E aí quando eu vou chegar na minha rua, eu botei o meu carro assim, vi um outro. Mas dava para ele passar. O sujeito ficou, cruzou os braços, e ele não quis passar, havia um outro carro entre nós e eu tive que dar marcha ré. Eu falei: amor, o que eu faço agora? Falo um baita de um palavrão para ele, ou louvo a Deus, porque Deus está me ensinando a praticar o que eu preguei hoje cedo. Peguei, dei a marcha ré, falei: louvado seja o Senhor, né? E então deixei ele passar. Desculpa por eu ter atrapalhado o senhor, choquei a rua toda para o senhor, quase que eu falei isso, mas não fui, deixei a carne lá no lugar dela. Mas não é fácil deixar o Espírito conduzir a gente, nós somos testados o tempo todo.
Não é? O tempo todo, é em casa, é no trabalho, é no dia a dia da vida, é no acesso das mensagens que a gente recebe, nos comentários que um ou outro possa fazer, e a gente aí dá aquela respirada: Senhor, me ajuda, que teu Espírito me conduza, que seja conforme o Espírito do Senhor e não a minha carne. E é por isso que a gente vê tanta confusão hoje no mundo que a gente está vivendo. A gente tem visto aí tantos vídeos de coisas terríveis. O pessoal se mata por futebol, por trânsito, pelo cachorro. Eu vi esses dias aí, por causa do cachorro, o cara acabou levando um tiro aí, morrendo. Ou seja, Deus não nos fez para vivermos desse jeito. Deus nos fez para andarmos no Espírito. Gálatas 5:22, está aí? Vamos juntos? Esse está, hein? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mais uma vez, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É deixar a liderança da vida na liderança do Espírito Santo. Bom, estou quase acabando, confesso que só vão ter mais 2 andares para a gente fechar. Nesse processo, há algo que parece simples, mas é uma decisão e nem sempre é fácil. Para andarmos nesse processo, caminharmos no processo da transformação, precisamos andar em obediência. E aqui eu vejo a nossa parceria com Deus no processo da transformação. Eu me lembro muito bem, eu gosto de ouvir pregações e as coisas entram na minha mente, eu fico pensando. O doutor Humberto esteve aqui e ele falou que muitas vezes nós queremos que as coisas se resolvam numa oração que a gente vem aqui na frente, sendo que a gente está uma vida inteira distante de Deus. Você está uma vida inteira em desobediência, você vai lá na frente e faz uma oração que é que funcione. Ele disse: não é assim que intimidade acontece. É preciso um processo. E eu vejo que no processo da transformação existe a parte de Deus, mas existe a parte do ser humano. A transformação ainda será graça de Deus, mas tem a minha parceria. A Bíblia diz em 2 João 1,6, vamos ler juntos? E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Aqui os 2 andares. Ou seja, não estou aqui pensando naquele filho que é o filho legalista de Deus. O Senhor me mandou, estou fazendo isso. Imagina aquele filho que você disse assim: tem que lavar a louça. Vai, já fui lá, já fiz o que o Senhor queria. Já lavei a louça e tal, e agora? Não é? Eu sou mais filho ou menos filho? Recebo um elogio, fica desse jeito mesmo. E muitas vezes no relacionamento com Deus, a motivação de obedecer é para que a gente não seja punido. A motivação em obedecer é para que não sejamos, eu diria, condenados pelos outros, mas que a gente possa estabelecer a plaquinha: eu obedeci, eu sou espiritual, você não é. Então, quando obedecemos com a motivação errada, nós geramos aquela ideia de que eu cumpri o meu dever, bati a meta, eu sou bom nesse negócio, você não é. Ou então fiz por merecer, não, fiz tudo certo e deu tudo errado. E aí, como é que fica Deus? Eu já vi gente cobrando de Deus isso, principalmente na área financeira. Eu dei dízimo, pastor, dei oferta, mas olha, lá em casa teve gente que ficou desempregada. E agora? E agora nada, você deu porque Deus é generoso, porque Deus é fiel, e se Ele permitiu, Ele vai honrar, Ele não vai deixar faltar. Não é uma relação legalista, mas é uma relação que a motivação é obedecer, porque o meu Pai me ama, porque as ordens de Deus na minha vida não é um castigo de Deus, mas é porque Ele está agindo na minha vida para que eu seja um filho bem parecido com seu filho Jesus, o mais parecido possível. Ele me quer com saúde física, com saúde emocional e com saúde espiritual. Então, andar em obediência, sermos parceiros de Deus, no processo do agir de Deus, para que sejamos mais parecidos com Deus. Anotou aí para o próximo concílio? É uma frase bonita, né? Sermos obedientes e andarmos em parceria com Deus, na ação dEle, através do Espírito, da palavra, para que a imagem de Jesus em nós seja
aperfeiçoada todos os dias. E por último, nesse processo precisamos então andar em paz. Aí a Janaína me questionou, mas andar em paz, amor? Porque eu partilhei com ela, falei assim, eu vou falar sobre esse tema. Como é que fica esse negócio? Que você entendeu de andar em paz com o processo de transformação? Bom, eu disse para ela 2 textos. Porque, na verdade, nós vivemos muitas vezes crises emocionais. Se há uma área na minha vida que tem a ver com todo o meu processo de formação, e por isso eu sei que a ansiedade não é hoje, aprendi com a minha psicóloga, não é hoje uma causa, mas é uma consequência. A ansiedade é resultado de alguma experiência que você teve na vida, de alguma falta, né, de algum trauma, de alguma situação que te colocou diante de uma realidade que você não sabe, você tem medo de ter que passar por aquilo de novo. Então nós vivemos, mas nós naturalmente somos ansiosos, a maioria de nós. E andar em ansiedade significa viver sem a paz de Deus. Por isso que eu trouxe 2 textos aqui sobre o andar ansioso. E ao invés de eu dizer assim, andar e ansioso, eu estou dizendo andar em paz. E para andar em paz eu preciso vencer a ansiedade, eu preciso trabalhar e aprender a lidar com a minha ansiedade. Eu queria que nós lêssemos esses 2 textos, vamos ler juntos? E porque andais ansiosos quanto ao vosso vestir. Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Filipenses 4:6, vamos lá juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a minha conclusão nesse ponto é que todo processo de transformação visa o meu bem-estar emocional, não só físico e não só espiritual, mas também emocional. Se eu estou parecido com Jesus, pode vir chuva e tempestade, vento forte, eu estou dormindo no barquinho. Porque eu sei que a minha vida está no lugar seguro. Nós fomos feitos para desfrutar o melhor de Deus. E a ansiedade rouba de nós o privilégio de dizer, Senhor, eu creio em Ti em qualquer situação. Quando eu tenho o controle dela e quando eu perco o controle dela. E essa é outra área de recuperação, ter controle, dirigir, poder saber o que vai acontecer amanhã, mês que vem, daqui 1 ano. E nós temos que aprender de vez que nós não temos esse controle. Quando o mundo disparou essa pandemia, que ninguém sabe se foi feita ou não foi feita, não vou entrar nesse mérito, né? Muita gente com fortunas simplesmente entrou em desespero e alguns se suicidaram. Não é que perderam tudo, não é que perderam talvez metade da fortuna, mas eram bilhões ou milhões, ficaram só com a metade disso. Se desesperaram porque eles tinham o controle do investimento nas bolsas, o controle da empresa, o controle dos seus resultados, o controle dos seus investimentos, o controle, e nós não controlamos coisa nenhuma. Então nós fomos feitos para sermos controlados por Deus, dirigidos por Deus, conduzidos por Deus. Quando eu consigo dar os passos da minha jornada de transformação, eu então vivo a plena paz do Senhor. Olha, tomara que vamos chegar lá, hein? Será que conseguiremos chegar? Eu peço a Deus que os que estão aí, nós que já temos passado, e nós que estamos aqui hoje, consigamos desfrutar da paz do Senhor todos os dias, o melhor de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Transformação, então, é um processo. Seria tão bom que um mau hábito na minha vida, simplesmente eu viesse aqui num culto, dissesse, Senhor, a partir de hoje, eu não tenho mais esse mau hábito. Mas não é assim que acontece. Algumas vezes a gente leva a vida inteira fazendo errado e a gente quer no momento só fazer certo. Não é assim que funciona. Você é salvo de uma vez só, mas é transformado num processo. Você é salvo, mas nós entendemos que a salvação se processa no que nós chamamos de santificação. Mas tudo precisa começar bem. Um bom começo é com Jesus. Depois é uma jornada para cada um de nós, para que vivamos o melhor de Deus.
Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. Você tem certeza de Jesus na sua vida? Quantos têm essa certeza? Amém? Todos nós? Então, se Ele começou a boa obra, Ele não vai te deixar na mão. Você vai andar em todos esses processos, nessa luz, nessa verdade, nesse amor, nessa obediência, no Espírito, e aí a obra de Deus será completa, aperfeiçoada até o dia de Cristo. Antes do louvor e da oração, eu achei que esse videozinho ajuda a gente a entender um pouco, para que a gente reflita esse processo da mudança, esse processo da transformação. Vejam bem, eu falei que eu gosto da agricultura. Ela tem muita coisa de milagre, né? De transformação. Pode aumentar o som um pouquinho? Pode aumentar o som para mim um pouquinho? Seu tronco morrer. Pode aumentar mais, está baixando. Aí, Regiane, sabe de qual é salteado essa, né? Voltou lá no dia 15, vocês estão vendo? Conforme os dias passam, coisas novas vão acontecendo. Muito lindo, vamos ficar em pé, vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Eu sou um filho amado de Deus, em processo de transformação, lutando contra o perfeccionismo, pedindo a Deus para que eu possa ser muito mais afetivo, que eu possa vencer a ansiedade e entregar o controle todos os dias da minha vida ao Senhor. E você? O que é que você precisa colocar nas mãos de Deus? Para que você não fique no lugar do motorista, mas você seja o motorista. O Senhor seja o seu motorista. Ele não quer ser o carona, Ele quer dirigir o seu carro. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar pedindo que Deus nos ajude como crentes a vencermos maus hábitos, sentimentos doentios, vícios, para que possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Nesta noite essa palavra te ajudou, de modo que você possa crescer e ser mais parecido com Jesus? Te ajudou? Levante assim a sua mão. Ajudou? Glória a Deus. Que andemos na plenitude da vontade do Senhor, para que sejamos parecidos com o nosso Senhor. Nosso Deus, muito obrigado,
Muito obrigado porque nos reunimos aqui esta noite. Muito obrigado pelo louvor, muito obrigado por aqueles que vieram. Muito obrigado pelo culto dessa manhã. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, Jesus, porque um dia, por Tua graça, bondade e misericórdia, a vida do Senhor entrou na nossa vida. E o novo do Senhor entrou em nossa vida. De modo que a natureza que vai para sempre durar, agora está em nós. É a vida do Senhor que se perdeu lá no Éden, agora está em nós, através de Cristo Jesus. Queremos deixar que essa natureza nova seja mais forte em nós do que a natureza velha. Queremos deixar que o Teu Espírito domine sobre nossa carne. Queremos Te pedir todos os dias, seja o nosso Senhor, seja o nosso Deus. Queremos estar sempre no cheiro das águas da Tua presença e da Tua palavra, para que possamos crescer viçosos, frutíferos, termos saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Em nome de Jesus. Amém.